Alô, galera do Mengão, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí aos inscritos no canal, dando aquela força, né? Mas hoje não é um dia bom pra gente, né? É um dia meio triste aí pra gente. Um dia chato, porque fomos eliminados da Copa Libertadores. E tudo isso, pessoal, começa lá na saída do Jorge de Jesus. Não sei se vocês estão lembrados, quem me acompanha já há algum tempo, eu fiz um vídeo e no qual eu intitulei Volta JJ. A imprensa nossa brasileira, que é uma das responsáveis, porque estão acusando os jogadores. Eu, sinceramente, eu não acuso os jogadores assim tão ferrenhamente, não. Claro, eu tenho as minhas críticas ao Gustavo Henrique, ao Vitinho, ao Léo Pereira, mas, gente, primeiro, eles não estão ali de brincadeira, eles querem ganhar também, tanto quanto a gente, sabe? E também os caras estão pressionados, pô. Imagina um de nós ali dentro de campo, tendo que fazer o seu melhor e pressionado para fazer o melhor. Então eu vejo pelo lado humano também, não só pela situação de, do futebol em si, né? Até porque nós devemos lembrar que esses dois jogadores, em seus respectivos clubes antigos, eles eram até cotados para a seleção brasileira. Ninguém desaprende a jogar futebol da noite para o dia. E vamos lembrar mais uma vez, gente, as mesmas críticas que estão sendo feitas ao Léo Pereira e ao Gustavo Henrique, foram feitas ao Arrascaeta, assim que chegou do Cruzeiro para o Flamengo, foram feitas ao Everton Ribeiro. É só voltar no tempo e ver, né, as críticas que foram feitas a eles. A gente queria matar os dois. Ah, que esse Uruguai não joga nada, Flamengo deu muito dinheiro por ele. Ah, que esse Everton Ribeiro só jogou bola porque lá onde ele jogava é terra de cego. E hoje estão aí, ó. São os craques do nosso time. Então a gente tem que ir devagar com essa situação para que a gente não perca dois ativos do Flamengo. Querendo ou não, eles são ativos do Flamengo, são um patrimônio do clube. Então a gente tem que ver se eles não estão passando por um momento que muitas das vezes a própria imprensa cria. Agora, por que eu estou batendo tanto na imprensa? Gente, a imprensa fala que a maioria dos flamenguistas é viúva de Jorge Jesus, tá? Pô, um cara chega no Flamengo após um trabalho desastroso do senhor Abel Braga, que era tido e havido no meio da imprensa como um excelente treinador, campeão de tudo. Eles falam assim, treinador que ganha uma Libertadores, aí ganha meia dúzia de estadual. Eles falavam isso do Joel Santana, gente. A imprensa fala isso do Joel Santana. Não, campeão, multicampeão, sabe tudo de futebol. Pô, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Então, ele chegou, Abel Braga com o time na mão, desastroso o que ele fez no Flamengo. E aí o Jorge Jesus chegou. Primeiro já viu o preconceito já pela nacionalidade dele, mas ele chegou, tomou aquelas primeiras pancadas, ele não conhecia o elenco, aí ele começou a conhecer o elenco e ele começou a gerenciar esse elenco de forma individual primeiramente, conhecer cada jogador no seu aspecto individual, e ele começou a colocar os jogadores para jogar da maneira que melhor gostavam. Em relação ao Vitinho, e por repetição, ele falava assim, olha, vai jogar esse time aqui, mas não vai descansar o time, o time joga hoje, descansa tal dia, tal dia, tal dia, corre no domingo, descansa segunda, descansa terça, corre na quarta. Então ele fazia isso, e o que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu entrosamento. Teve um jogador do Flamengo que disse, olha, a gente jogava sem olhar. A gente já sabia o que fazia, pelo entrosamento que ele trouxe para o time. Aí, o que aconteceu? Jorge Jesus foi embora, alguns acham que foi pela proposta sedutora lá, outros acham que foi o caso dele lá com a tal advogada.
mas eu não sei o que é, também não vou me meter na vida pessoal de ninguém, tá? Mas ele foi embora. Reflexo disso, que o time, já nas finais contra o Fluminense, ficou abalado, porque o time tinha uma plena confiança nele, sabia o que estava perdendo, o time sabia, o time do Flamengo sabia o que estava perdendo, perdeu o seu líder, aquela pessoa que mexeu com os brilhos dos jogadores. Poxa, o Vitinho na mão dele rendeu e rendeu muito bem. Entrou em jogos que o Vitinho nos deu resultados altamente positivos, mas não era o titular. Ele, num momentos em que o Gabigol ou o Bruno Henrique ficava de fora, ele entrava e entrava bem, porque o Jorge Jesus conseguia extrair o melhor dele. Quando ele errava, ele falhava, Jorge Jesus não tinha nenhum tato de chegar e dar uma bronca, seja nele, seja de quem for. Vide aquele episódio do Renier, que no jogo, eu não me lembro bem o jogo agora, me fugiu a memória, foi fazer gracinha da letrinha, fazer coisa na linha de fundo. Acabou o jogo, na frente das câmeras, ele chamou o Renier na chincha e não foi o primeiro jogador que ele fez isso. Ele já tinha feito isso com o Gabigol, já tinha feito isso com outros jogadores, ou seja, ele era um líder dentro de campo. Um treinador mesmo com T maiúsculo. E aí o Jorge Jesus foi embora. Isso ficou refletido quando o Fluminense, com um time modesto, fez um jogo parelho, mas mesmo assim nós empatamos uma e perdemos e ganhamos as duas. E fomos campeões estaduais. Aí quando o Jorge Jesus foi embora, o que o Flamengo me faz? O Flamengo vai para a Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel, e começa a caça de treinador. Dentro do perfil do Jorge Jesus, ele já tinha conseguido um outro treinador, Carvalho, o nome do cara. E ele disse não ao Flamengo. Aí o Flamengo ficou tentando, chegou a conversar até com o Hierro. E aí, para não voltar de mãos abanando, ou não ficar esperando muito tempo, porque precisava de uma resposta, que ia começar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo realmente não avaliou o trabalho direito do nosso não tão saudoso Domenech Torrent, ou simplesmente Domi. Porque numa liga fraca como a dos Estados Unidos, ele teve resultados, se você for olhar a grosso modo, pífio. Porque lá futebol não existe. E ele mesmo assim não conseguiu ser campeão lá. O time dele fazia muitos gols? Fazia, mas lá futebol tá engatinhando. Mas tomava muitos gols. Prenúncio do que viria aqui. Não pesquisaram a fundo se ele fazia rodízios no time. Sabe? Então o Flamengo podia ter investido no treinador que todo mundo falou do Independiente Del Valle. Entendeu? O Flamengo poderia ter investido nele. Porque parecia ser um treinador melhor do que o Domenico foi. Mas o Flamengo, para manter uma grife europeia, o Flamengo trouxe esse desastre que foi o Domi. Domi chegou no Flamengo, a primeira coisa que ele falou, eu vou manter as coisas do Jorge Jesus, porque estava dando certo. E realmente, realmente. As pessoas ficam falando, mas vocês estão vivendo viúvas de Jorge Jesus, vivendo 2019, mas peraí, gente. Um time que num ano ganhou o Campeonato Carioca. Lembre-se que em 2019 nós fomos campeões cariocas também. Ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores e quase ganha o Mundial, porque para quem não lembra, o jogo contra o Liverpool foi 0-0. Nós perdemos na prorrogação. Entendeu? Foi 0-0. E se não fosse aquela bolinha do Lincoln na chutada nas nuvens, nós iríamos para os pênaltis, e nos pênaltis sabe como é que é, né? Pênalti, quem tiver melhor psicologicamente leva. Não falo nem loteria, pênalti é psicológico, é a guerra da psicologia. Quem tiver mais concentrado leva. Ontem foi mostrado isso. Não pelo Arão ter perdido o pênalti dele, não, tá? Ontem eu acho que foi uma ironia do destino. Ontem foi ironia do destino o Arão ter perdido o pênalti dele. Mas vamos voltar ao começo da história. Então, o Domi
com a marra que lhe é peculiar, porque ele chegou falando doce e todo mundo, meu Deus, ele é diferente do Jesus, ele é educadinho, ele está se esforçando para falar português, mas por dentro uma marra, que ele já chegou, não, que eu vou fazer no terceiro jogo dele no Flamengo, ele bota o Rodrigo Caio de lateral, bota não sei o que, e toma uma pregada do Atlético Paranaense. Aí já cria um problema com o Gabigol, botando ele no banco pro Pedro. Vou falar de novo. Os dois, 100%. Pedro, você é banco. O Gabigol, com uma perna só, é melhor que você. Ah, mas o Pedro faz gol. Pô, mas o Gabigol, além de fazer gol, ele se movimenta, dá opções, ele te puxa uma marcação, ele abre espaço pro Bruno Henrique. Vamos parar, gente, de não querer enxergar o óbvio. Pô, se o Gabigol fosse só um atacante que, porra, não fizesse nada, beleza. Pô, mas o cara, além de dar todas essas opções, se movimentar, se mexer no ataque, abrir opções, o cara ainda faz gol também pra caramba. Tanto quanto o Pedro ou até mais, se você colocar. Pô, e o cara chega, vou botar o Gabigol no gol, porque não sei o que, não sei o que lá. Criou-se essa polêmica aí com o Diego Alves à toa, aí você racha elenco. Gente, vamos olhar. O Flamengo 2019 era mais solidário. O time corria uns pelos outros. Sabe por que a zaga está exposta? Você não está vendo mais o Bruno Henrique vir aqui. Você não está vendo mais lembra da final, gente? Ah, meu Deus do céu. Na final, quem veio dar o carrinho na defesa e terminou dando outro carrinho pro Gabigol finalizar. Dá um doce para quem adivinha, é o Arrascaeta, gente. Ele não ficou parado com a mão na cintura no meio de campo, não. Sabe quem era o treinador? Jorge Jesus. Porque ele exigia isso do time. O Arrascaeta veio na defesa, o Prato com a bola dominada, ele veio na defesa. O Diego deu o primeiro carrinho, tomou, aí complicou o Prato, o Arrascaeta deu o segundo carrinho, tomou a bola, lançou o Bruno Henrique, partiu em velocidade. Quando o Bruno Henrique fez a jogada de cortar para o meio, ele se projetou, o Bruno Henrique deu nele, ele deu o carrinho, Gabigol fez o gol. Coisa que hoje nós não estamos vendo. O time não está solidário. Isso estoura onde? Na zaga. Aí nós vamos ficar batendo no Léo Pereira, nós vamos ficar batendo no Gustavo Henrique, nós vamos bater no Natan, nós vamos bater no Rodrigo Caio ontem. Que, volta Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não acertou a zaga, mas, pô, não pode tomar 2 cartões como tomou, gente. Não pode. Jogador como ele, já rodado, não pode. Como foi falado na transmissão ontem, ele foi neném, foi infantil, pô. Num jogo daquele não pode. Não pode sair para dar um bote daquele e tomar o cartão que tomou. Aí o final disso. Ele forçou ontem o Rogério Ceni mostrar a cara que ele mostrou. Que ele é igual aos outros treinadores brasileiros. Conservador. Que não arrisca. Mas vamos voltar à história para me voltar nesse ponto que eu acabei de falar. Aí chegou o Domi. Aí começou a fazer o quê? Não, porque temos que poupar os jogadores, que não sei o quê, parará pão duro. Rodízio. Rodízio de zaga. Aí uma hora jogava o Noga com o Natan, outra hora jogava o Gustavo Henrique e Léo Pereira, outra hora Natan com o Gustavo Henrique, outra hora Léo Pereira com o Noga. E aí, sabe quando é que ele vai entrosar essa zaga? Nunca. Aí o time ele botava Michael com não sei quem, e por aí toda hora ele mudava. Aí sabe o que a imprensa falava? Os programas todos aí, da Fox, da ESPN, esses caras todos que acham que entendem de futebol, esses André Rizek da vida, igual o Paulo César Caju mete a pancada nesses caras aí, que eu gosto de ouvir o Caju, que ele mete a pancada. Esses caras nunca chutaram a bola, aí vem falar, não que o Domi tá certo, que tem que fazer rodízio. Aí quem jogou bola, e é o nosso maior ídolo, falou numa frase curta e simples.
Quem gosta de um rodízio é churrascaria. Pode descer a lenha nele. Não desceram com força porque é o Zico, né? Ninguém desce a lenha com força Zico, mas criticaram. E ele estava certo quando ele falou isso, porque o Flamengo tá essa zorra, esse time desorganizado, porque lá atrás fizeram esse rodízio aí com os jogadores. Não botaram um time, olha só, o time é esse, e se alguém reclamar de alguma coisa, eu tiro uma peça aqui ou duas, como o Jorge Jesus fazia. Ou vou tirar uma peça aqui ou duas, dou um descanso, ou, sei lá, dou um refresco pro cara, mas a base tem que ser essa. Não. E o Rogério Ceni ontem, ele não viu a final do Mundial em que, infelizmente, um dos poucos erros que Jorge Jesus cometeu no Flamengo, na final do Mundial ele cometeu também. Tirou os dois meios, os dois pensantes. E aí largou o meio de campo sem nenhum cara para pensar o jogo. Ele tirou Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ah, mas não estavam bem, amigo. O cara, quando é diferente, o cara que mete uma bola, o cara que faz a... não pode sair do time nunca. Mal comparando, obviamente que eles não têm a bola do Zico, é como se o Zico tivesse num dia ruim e você tirasse ele. Mas é o Zico. É como se o Messi tivesse num dia ruim, você tirar o Messi. Mas um cara como esse, mesmo num dia ruim, ele acha a bola diferente. E aí, meu irmão, dali sai um gol, dali sai uma classificação. Então, acho que o Rogério Ceni ele não viu os jogos do Flamengo na final contra o Liverpool. Porque ele cometeu o mesmo erro do Jorge Jesus. Ele tirou os dois caras que dão suporte. Gente, era muito simples. O Rodrigo Caio foi expulso, recua o Arão para a zaga, traz o Gerson para primeiro volante, traz o Everton Ribeiro para segundo volante, tira o Vitinho e põe o Pedro. E mantém o Arrascaeta. Simples. Porque o time argentino ia ficar recuado, porque já estavam ganhando o jogo. Já estavam ganhando o jogo. Não precisava ele fazer aquela pasmaceira toda. Era simples. Simples, simples, simples. Trazia o Arão de primeiro volante para zagueiro, Gerson para primeiro volante, trazia o Everton Ribeiro para segundo volante, deixava a Arrascaeta flutuando ali e botava o Bruno Henrique e o Pedro. Acabou. Pedro que já era para ter entrado no intervalo no lugar do Vitinho. Mas não. Ele tirou os dois meias do Flamengo, aí botou um cabeça de área, aí largou na mão do Gerson, um excelente jogador, mas ele não tem a capacidade de organização de time que tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, infelizmente. Gerson é um carregador de bola que tem um fino trato. Aí, para acabar de ferrar com tudo, ele vai e põe o Diego. Para quê? Para ele pôr o Diego, ele tinha que tirar o Gerson. Mas aí o Diego ia jogar de primeiro volante. Ah, se fosse para dar um gás no time, tudo bem. Então, lá atrás, o Domi, olha o que essa diretoria do Flamengo fez e olha o que a imprensa fez, dando razão ao Domi. Não, que tem que fazer rodízio, que tem que fazer... Não tem que fazer rodízio nenhum, não. Futebol é repetição. Zico cansou de falar isso. Se você repete um time, o time fica tão bem organizado que ele acaba jogando por música. Ainda mais um time bom como esse do Flamengo. E aí não, vem os inventores da bola, os pseudo-entendidos que ficam sentadinho analisando, que tem que ser assim, que tem que ser assado, e não enxergam óbvio, aí ficam dando um monte de piruada errada. Um monte de palpite errado. Não, o Domi tá certo. E o Zico, do alto do seu conhecimento, que o Zico conhece mais de bola do que todos eles juntos. Bate no liquidificador, todos eles, liquidificador, e não dá um Zico. Mas não dá nem a perna do Zico. O Zico falou, meu irmão, que gosta de rodízio é churrascaria.
Galo estava errado? Nosso ídolo estava errado? Rogério Ceni, recado para você. Infelizmente, você me enganou. Eu fiz um vídeo aqui elogiando, falei que você daria certo no Flamengo, você me enganou. Você é igual aos que aí estão. Percebi isso nos confrontos quando são. Ah, mas ele chegou agora, pô. Ele não veio de Marte, ele não veio da Europa, ele não veio, ele estava aqui vendo o Flamengo jogar. Pô, ele tem um razoável conhecimento desse elenco do Flamengo. Pô, futebol não se inventa. Você mandou trazer de volta o Rodrigo Muniz. O Pedro não pode jogar, bota o Rodrigo Muniz. Lá no primeiro jogo, você tinha o Mateuzinho à disposição. Você veio com um discurso raso de que o Mateuzinho não é ponta há quase 3 anos. Ele jogou o sub-20 todo na lateral. Todo. Ele era ponta no sub-17. Ele jogou o sub-20 todo. 2 anos no sub-20 de lateral direito. Sabe qual é o nome disso? Medo de arriscar. Medo de apostar no jogador. E com todo o medo que você teve, olha aí, você está eliminado, cara. Você perdeu uma opção de um lateral que avança, que faz o overlap ali com o Everton Ribeiro, chance de cruzamento, chance de ganhar dos caras lá. Você podia ter ganho o jogo lá, porque o jogo de lá, acho que o Flamengo jogou até um pouco melhor do que jogou aqui. E agora você está eliminado por medo. E ontem a mesma coisa, conservadorismo, botar o João Gomes pra quê, cara? Você provou mais uma vez que você é mais do mesmo. E por uma questão até de ética futebolística, claro que a diretoria do Flamengo não vai pedir seu boné hoje, que talvez você vai bater, toma meme, um monte de meme aí, que você vai bater na porta do Fortaleza. De novo. Mas por mim, você hoje estaria fora do Flamengo. Por tudo que você fez ontem. Ontem você provou que é mais do mesmo. Ontem você provou que você é igualzinho aos que aqui estão. Conservador, paternalista. Porque essa situação sua com o Vitinho não tem explicação nenhuma. Você tirou os 2 cérebros do time para manter o Vitinho em campo. Ah, preciso de velocidade na frente. Pô, Bruno Henrique é o quê? É lento? Então, meu amigo, complicado. Então, galera, esse foi meu desabafo. Tá? Peço aí a vocês que se inscrevam no canal, que deem um like, tá? E que ajudem aqui esse flamenguista, agora mais do que nunca sofredor, assim como vocês, a melhorar um pouquinho esse nosso debate aqui, porque assim que as coisas estiverem melhores, a gente vai poder fazer melhores coisas aí no canal, tá ok? Tá ok? Não, tá ok é coisa do outro lá. Gente, muito obrigado e um bom dia a todos.